5, 4, 3, 2, 1, cavando. Oi pessoal, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre a amamentação das gurias. Eu tinha feito um vídeo amamentando elas deitadas e quando o vídeo atingiu 16 mil visualizações, eu pedi pra vocês fazerem perguntas relacionadas à amamentação de gêmeos que eu ia responder pra vocês. Então vocês mandaram e mandaram também algumas perguntas relacionadas à minha vida com as gurias, com os 4, então eu decidi, selecionei algumas para o vídeo não ficar muito comprido e vou responder para vocês. A primeira pergunta é com relação a dar chás e água para o bebê. Se tem necessidade de dar chazinho e aguinha antes dos 6 meses, se as gurias tomaram. As gurias não tomaram chá nem água antes dos 6 meses, porque o leite materno é totalmente completo, é o melhor alimento que tem no mundo, é o único que não tem necessidade de nada além disso até os 6 meses e é a principal fonte de nutrientes, segundo a Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos de idade da criança. Eu não dei água para o bebê, para nenhum dos 4, antes dos 6 meses. E muita gente me diz assim, mas água é vida, água não faz mal, não tem problema da água. Não quer dar chá, não dá, mas água não tem problema de dar. Na verdade tem, pessoal. Por quê? Porque a amamentação, a quantia de leite que o bebê precisa, a mãe só vai produzir conforme o bebê vai mamando. 80% do leite é produzido durante a mamada. Então, se o bebê usa chupeta, bico, se ele usa mamadeira, se ele toma aguinha na mamadeira, enfim, se ele usa bicos artificiais, ele pode fazer confusão de bico e isso acaba atrapalhando, porque além dele ajustar a pega errada, ele ainda tem a questão de que ele não vai sugar o suficiente para o teu corpo entender que aquilo é a quantia que o bebê precisa mamar. Mas é difícil, tá muito calor e tal, então não tem necessidade, pode dar uma aguinha. Não, às vezes uma das tias, mães, avós da gente, marido, cunhado, virem oferecer aguinha pro bebê, que tal oferecer um copo de água, um copo de suco pra mãe? Porque a mãe precisa se nutrir, precisa se alimentar para ficar forte, para poder cuidar do bebê, dos bebês, 2, 3, 4 bebês, seja lá quantos forem. É possível amamentar mais de um bebê? É sim, é possível. É difícil sem ajuda, mas é possível sim. Então, em vez de vocês darem água pro bebê, deem água pra mãe. É uma ótima dica. Elas dormem junto? Sim, elas dormem junto. Nem sempre elas dormiram uma ao lado da outra, assim. No início, eu colocava elas dormindo uma pra cabeceira e outra pros pés. Porque quando a Helena tinha uns 15, 20 dias, eu tava dirigindo com as duas, tinha ido buscar as crianças na escola. E a dona Helena começou a chorar, as duas começaram a chorar, eu parei no meio do caminho, dei mamar, acalmei as duas. E nesse meio tempo a Helena fez assim com a mão e me deu um arranhão dentro do olho direito. No olho direito. Acabou ficando com uma infecção bem grande. Por falta de tempo, eu não fui no oftalmologista imediatamente. Acabou passando pro olho esquerdo a infecção também. Eu tive que tomar medicação e uso colírio e pomada até hoje. E sinto muito desconforto por causa disso. Então, ai filha, ai filha, ai filha, ai filha, ai filha. Olha lá. Olha que brinquedo você. Que lindo. Então eu tinha medo que isso acontecesse com a Maninha, que ela acabasse machucando a Maninha, e pela Maninha ser um bebê e não conseguir falar, a gente não ficar sabendo e não ter como ajudar. Então elas não dormiam uma lado a lado, uma ao lado da outra por causa disso, eu tinha medo. Mas elas sempre dormiram junto. Inclusive, a cama compartilhada é uma das coisas que eu acredito que mais facilita a amamentação. Porque o bebê tá ali do teu lado, tu não precisa levantar aí e tal. Não que não possa, eu conheço gente que também conseguiu amamentar com
bebês em outro quarto, usando a babá eletrônica, levanta, vai lá, enfim. Mas eu tenho muito sono, eu preciso dormir muitas horas para me recompor do dia. E com o nenê recém-nascido isso não acontece. Principalmente o meu sono mais tranquilo assim é de manhã. E a Amanda sempre foi totalmente diurna. Ela levantava super cedo e a Helena sempre foi muito noturna. Ela ia dormir super tarde. Então eu acabava ficando um caco. E a amamentação na cama fica melhor até para não acordar os outros da casa. Aqui, qual outra pergunta? Você troca elas nos seios a cada mamada? Isso foi uma pergunta de uma mãe de gêmeos. Então é uma pergunta bem importante. Durante a mamada, normalmente eu não troco elas. Tipo, a Helena tá mamando aqui, a Amanda aqui, no meio da mamada trocar. Normalmente não. Mas eu vou alternando. Não tem... Tem uma amiga que também tem gêmeos e ela não conseguiu amamentar os gêmeos dela. E ela sempre disse pra mim, quando eu tava grávida, daquelas coisas dos 100 dias que a gente ouvia. Você vai ver que quando eles nascerem, cada um vai ter o seu peito. O peito direito era do fulano e o peito esquerdo era do fulano. Eu procuro alternar os peitos, cada uma normalmente, não sempre em mamada na sequência, mas eu procuro alternar. Quando eu lembro, foi a Amanda que mamou no peito direito, eu boto ela pra mamar no peito esquerdo na outra mamada depois. Nem sempre eu consigo lembrar, mas a gente vai trocando. Não tem um peito específico pra cada uma, elas vão trocando. Não durante a mesma mamada normalmente. Quando eu dava mamar pras duas separado, num momento pra uma, depois pra outra, eu até dava mamar nos dois peitos, mas quando elas estão mamando junto, ao mesmo tempo, eu normalmente não dou alternando. Mas isso vai muito do momento. Você gastou muito pra fazer o enxoval delas? Não, na verdade não gastei muito, porque tudo que eu comprei era usado. Assim, 98% das coisas que eu comprei foi num desapego no Facebook. Inclusive eu vou repassar depois as coisas delas também num preço melhor, porque eu acredito que assim, o bebê deixa muita coisa. Muitas coisas eu tinha também da Beatriz e do Natan. Do Natan não tinha tanto, mas da Beatriz eu tinha mais guardado. E eu acabei usando bastante dessas coisas. Ganhei muita coisa de muita gente querida. Ganhei emprestado coisas também de duas pessoas bem especiais pra mim. E eu usei bastante coisa usada nas duas. Então, não gastei muito pra fazer o enxoval delas. Elas, agora durante o verão, elas andam praticamente só de fralda, porque aqui é muito quente, como eu tinha dito. Não quer ficar de pé. O que tu quer? O que tu quer? Bagunça. É bagunça que tu quer. Assim. Sem vergonha. Toma aqui. A outra pergunta. As duas querem a mesma coisa ao mesmo tempo? Por exemplo, mamar, colo, enfim. Essa é uma pergunta muito interessante também. Antigamente, as duas não queriam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas tudo mudou. De 2 meses pra cá, elas estão muito diferentes do que elas eram. E elas são muito mais parecidas uma com a outra. Antigamente dava bem pra notar a diferença de uma pra outra. A Helena era totalmente noturna. Durante o dia ela dormia praticamente o dia inteiro. Eu tinha muitas vezes que acordar ela pra dar mamar, porque eu morria de medo dela ficar sem mamar, acabar baixando a glicose dela. O que foi? Onde tu quer ir? O que tu quer? O que tu quer, boneca? O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer? E eu acabava acordando ela, porque por ela não acordava. Aconteceu na primeira semana de vida dela dormir 6 horas seguidas durante a noite. E eu fiquei em pânico, porque enquanto isso a Amanda já tinha mamado 70 mil vezes. Mas a Helena acordava lá esporadicamente, ela mamava só o necessário para se manter. Ela não era um bebê esfomeado. Nenhuma das duas, na verdade, não é um bebê jique, daqueles bebês assim
que são muito grandes, que usam fralda G com 2 meses, que usam roupa para um ano quando tem 6 meses. Não, elas são bebês pequenos, de um tamanho normal. Elas não são pequenininha, micro, mas também daquelas mini que dá vontade de morder, como era a tia Fernanda. Mas elas também não são bebês gig como era o Mando. Então elas são bebês normais e elas mamavam assim de um jeito bem tranquilo. A Helena mamava um pouco menos que a Amanda. A Amanda mamava no início um pouco mais. Agora as duas estão super parecidas. Elas dormem no mesmo horário, elas acordam praticamente no mesmo horário, elas fazem cocô no mesmo horário, elas mamam no mesmo horário, elas querem comer no mesmo horário, elas querem brincar com as mesmas coisas. E isso está cada vez mais evidente. Elas estão ficando cada vez mais parecidas uma com a outra. Inclusive fisicamente, porque quando elas nasceram elas não eram tão parecidas assim. E agora elas estão super parecidas. Às vezes até a gente se confunde. Valeu a pena fazer chá de fralda? Sim, valeu muito a pena. Porque eu me diverti muito com as minhas amigas. Cada uma... O que foi, amor? Cada uma levou um pratinho de alguma coisa. Levaram uma lembrancinha, eu não fiz lista, porque eu já tinha tudo. Então, foi mais pra interagir mesmo com as minhas amigas. Eu ainda não tinha feito o chá de fralda delas. Eu fiz o chá de fralda no dia 5 e elas nasceram no dia 8. Então, foi lá no finalzinho mesmo. Eu tava com um barrigão enorme. Até no dia do chá, eu não pude deixar as meninas me pintarem, porque eu tava com uma alergia na pele, na barriga. Ela tava toda embolotada, toda cheia de manchinha vermelha. Eu acredito que é porque tava muito fina a pele. Enfim, valeu super a pena fazer o chá de fralda. O slim não machuca o bebê ou a sua coluna? Não, porque o slim é ergonômico diferente do canguru. Ele se adapta ao formato do bebê, ele carrega o bebê da forma correta. Não machuca a coluna, pelo contrário, ele é um facilitador de colo. Ele me ajuda muito, me ajudou muito no início da gestação, do pós-parto, na gestação também, porque ele segura a barriga. Como você consegue interagir com seus 4 filhos sem que um deles fique se sentindo de lado? Essa é uma pergunta que eu vou pular, eu vou deixar por último. E quando elas mamam ao mesmo tempo, não brigam? Antigamente elas nem mamavam ao mesmo tempo porque elas tinham horários diferentes. Mas agora, e quando mamavam, às vezes uma queria ficar pegando a outra. E por causa daquela questão do olho, como eu falei já pra vocês do arranhão da Helena, eu colocava uma fraldinha no meio do peito e as duas ficavam pegando na fraldinha e não brigavam. Agora, de um mês e pouco pra cá, como eu falei, tudo mudou. Aqueles bebezinhos fofos, quietinhos, que eu tinha, não sei pra onde foram. E aí vieram 2 serelepes, 2 fuzaqueiras, 2 bagunceiras pra ficar no lugar. E sim, elas têm brigado. Uma empurra a outra, uma puxa a outra, uma quer beijar a outra. A Helena é do contato físico. Ela gosta de pegar a Mana, de passar a mão, de fazer carinho, enfim. E a Amanda é do contato verbal e ela não gosta de contato físico. Então ela não gosta que a Helena fique pegando ela e ela empurra a Helena com o pé, ela coiceia e no fim eu tenho que separar as duas, criar uma barreira, muitas vezes com fralda, com paninho, enfim, ou até mesmo ficar segurando a mão de cada uma para que elas não fiquem interagindo tanto. Voltando à pergunta anterior, como você consegue interagir com seus 4 filhos sem que um deles fique se sentindo de lado? Gente, essa pergunta foi feita por uma mãe de 3 filhos. Ela tem gêmeos e um mais velho. A ideia de Mãe Maravilha não existe. Isso é romantização, não tem como. Eu sou uma pessoa que tenho 4 filhos. É lógico que eu tento fazer os mais velhos participarem ao máximo da criação dos mais novos. Por exemplo, a questão do banho. A Beatriz é maior, ela tem quase 10 anos, ela faz 10 anos no mês que vem. Então ela já tem como pegar as gurias no colo, eu já tenho confiança na força dela. Ela consegue fazer as coisas com as gurias. Desculpa. O Natan, ele é menor.
e ele não tem ainda muita noção de que o bebê se joga pra trás, ele tem que pensar rápido pra pegar. Ele é pequeno ainda pra essas coisas. Aí o que a gente faz? A gente procura um meio de fazer com que o mais velho tenha um momento só com o bebê. Eu tinha um problema muito grande pra dar banho nas gurias antes. Eu dava banho, tentei dar banho de banheira, banho de balde, banho de tudo, até de gato, lambendo a cria. E não tinha jeito delas pararem de chorar, elas choravam desesperadamente. A Dinda delas um dia veio aqui em casa e disse: ah, é tu que não sabe dar banho, eu vou dar banho nelas. E tentou e foi traumatizante, ela disse que nunca mais vai dar banho nas gurias. Mas enfim, lá um certo dia eu pensei, mas ela podia dar banho com o Natan. Natan, vem aqui contar como é que é dar banho nas maninhas. Mano, vem cá. O Natan senta na banheira das gurias. Até então eu dava banho de balde, porque era o jeito que elas ficavam mais tranquilas. Eu enrolava a fraldinha nelas e dava o banho de balde nelas. Primeiro numa, depois na outra. Nunca dei banho de balde nas duas juntas. Mas chegou um tempo que eu tive que colocar uma interação maior entre os dois. Entre as duas com o Natan. O Natan senta na banheira e eu coloco a irmãzinha que ele vai dar banho assim no colo dele e ele fecha a mãozinha assim. E assim eu dou banho nelas, lavo, e chegou. E ele fica ali segurando a irmãzinha e ela não cai e eles têm o contato pele a pele, eles têm uma interação maior. O Natan trocou fralda, o Natan ajudou a vestir, enfim. Ele começou a partir daí, conforme elas foram ficando maiores, ele começou a ter uma interação maior com elas. Mas tem momentos que não adianta. Pra falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou convidar a Beatriz pra vir aqui e falar com vocês. Você não sabe falar? Não, eu sei falar. Então fala. Tu não sabe o que falar, tá? Então eu vou te fazendo pergunta. Vamos virar assim pra te parecer. As duas vão chorar agora! Isso! Eu vou te fazer pergunta e aí tu me responde. Tá? E me responde. Beatriz. Maria, cara de melancia. Quando a mãe tem que cuidar das maninhas, como que tu te sente? Eu não me sinto de lado. E eu tento te ajudar. Fala isso olhando pra câmera. Eu não me sinto de lado e tento ajudar muito. Mentira, ela se sente de lado sim. Não tem como não se sentir de lado. Não tem como. Absolutamente não tem como. Não tem como dar atenção pra todo mundo simultaneamente do jeito que a gente gostaria, do jeito que as crianças querem.